Nós vamos trabalhar um pouquinho o Espiritismo, a terceira revelação. Uma das coisas que a gente vai falar, o Paulo já falou, tá? E a gente vai repetir. Vai estar lá no 4. Quando a gente fala terceira revelação, é porque existem duas antes. A primeira revelação, a gente fala que é Moisés, ok? A segunda revelação, a gente fala que é Jesus. E a terceira revelação é o Consolador prometido por Jesus, que a gente entende ser a doutrina espírita, tá bom? Quando a gente vai falar dessa terceira revelação, vai estar lá no Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê-o absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Jesus está falando isso para os apóstolos. Hoje, nós ainda não somos apóstolos, nós somos discípulos. Mas essa mensagem também é para todo aquele que busca seguir os ensinos de Jesus, ok? Quando a gente olha para o que Jesus está fazendo, toda vez que ele vai falar algo transcendente, toda vez que ele vai falar algo que precisa mais de um conhecimento, normalmente fica restrito para os apóstolos. Quando ele tinha uma mensagem que todo mundo já tinha condição de perceber, ele dirigia para a multidão. Porque quando ele faz uma bem-aventurança, todo mundo vai poder escutar, mas nem todos vão compreender. Mas quando ele está falando algumas coisas mais específicas, vão ficar restritas para os apóstolos, para as pessoas diretas. Por quê? Tem uma diferença nisso. Jesus não fala as coisas à toa, para as coisas se perderem. Ou no Evangelho ele vai falar da pérola para os porcos. Então, quando ele promete um outro Consolador, ou vocês acham que ele não sabia tudo? Por que ele não falou tudo para os apóstolos? Porque cada coisa tem o seu tempo. Então, o que ele fala para os apóstolos era o que era possível de ser absorvido naquela época. E as coisas precisam de maturação. E essa maturação é importante quando a gente vai falar de Jesus. Tem 2000 anos que Jesus passou. E até hoje, a gente não consegue, de fato, poder ser apóstolo do Cristo. Quando que a gente vai ser? Não sei. A terceira revelação é para relembrar o que nós esquecemos e para acrescentar o que a gente já tem condição de fazer diferente. É o que ele está falando. A terceira revelação. Quando a gente pega a primeira revelação, é Moisés. Moisés, ele vem 1500 anos antes de Jesus. Quando a gente fala de Moisés, nós estamos falando de 3500 anos. Moisés, ele faz um regulamento de 613 leis. Imagina hoje se a sua religião fizesse um código de 613 leis para você decorar. O que você fazia? Hoje. Hoje, 3.500 anos depois, Moisés faz um regulamento de 613 leis. Quem eram as pessoas que ficavam juntas de Moisés?
eram pessoas que ficaram por 400 anos escravizadas. Eu nasço, cresço, caso, arrumo filho, morro. Meu filho nasce, cresce, casa, morre. O neto nasce, cresce, casa, morre. O bisneto. Quantas gerações? Um monte. Esse povo é que recebeu 613 regulamentos. Aí, 3.500 anos depois que Moisés faz regulamento para esse povo semi-selvagem, nós temos ainda situações que as pessoas querem pregar que a gente tem que vivenciar as 613 leis de Moisés hoje. Vai dar problema? Vai. Vai dar problema. Porque Moisés é base para o Cristo. Moisés vem preparar para Jesus vir. Moisés é a base do cristianismo. Moisés prepara o terreno para Jesus chegar. Agora, querer vivenciar Moisés nos dias de hoje vai dar problema. Vai dar. Por isso que a gente vai ter país ainda que até hoje apedreja a pessoa quando é pega em adultério. Mesmo que quem está apedrejando tenha mais adulterado do que a própria pessoa. Porque Jesus vai falar sepulcros caiados, brancos por fora, mas podres por dentro. A gente quer que as pessoas façam coisas que nós mesmos não fazemos. A gente chama isso hoje de hipocrisia. Então, a primeira revelação, Moisés, ele vem para preparar o terreno. Para preparar o terreno para a chegada do Cristo. Ele é o ator principal e sempre vai ser. Ele é a nossa referência. Ele é a mensagem de amor que o Paulo leu. Cícero, resume o cristianismo. Está resumido. Jesus vai falar assim: toda a lei e todos os profetas se resumem a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que Jesus fez? Jesus falou assim: tudo que Moisés para trás falou, tudo que Moisés e todos os profetas falaram, eu vou resumir para vocês aqui. Cumpre esses 2 mandamentos aqui que está tudo certo. Então Jesus chega e a gente precisa sempre relembrar a importância de Moisés, porque ali é a primeira vez que tem um povo com a crença num Deus único. É a primeira vez que a gente vai ter na história. E é por isso que aquele povo é eleito para ser conduzido por Moisés. Porque a crença no Deus único é o divisor de águas da nossa religião. Se hoje a gente tem um monte de religião que acredita em um Deus, começou ali. Porque as outras nações daquela época todas acreditavam em vários deuses. E tinha gente que acreditava ainda que tinha pedra que era Deus, né? E tem umas coisas assim esquisitas ainda. Mas ali a gente tem uma coisa muito importante. Aí Emmanuel vai falar: com Moisés vem a verdade. Não. Com Moisés vem a justiça. Jesus é o amor. Por que era a justiça na época de Moisés? Como os povos eram muito selvagens, eram muito primitivos, o que acontecia? Eu ia lá na tribo do Paulo, não gostava do pessoal de lá e matava uma pessoa. O Paulo ficava com raiva, ia lá na minha tribo e matava todo mundo da minha tribo. Aí Moisés falou: não pode. Se uma pessoa for na sua tribo e matou uma pessoa, você tem o direito de ir lá na tribo dele e matar uma pessoa. Aí eles vão chamar isso de olho por olho, dente por dente. O que isso fez? Limitou a vingança. Para aquela época, é progresso. Mas hoje a gente está muito mais evoluído. Hoje nós somos super evoluídos, né?
Então hoje eu estou na minha casa, janela trancada, com grade lá fora, com alarme, com cachorro, com drone, por conta do ladrão, vendo minha televisão de 317 polegadas, e aí entra uma pessoa na minha casa para roubar a minha televisão. Como eu trabalho muito, é meu direito defender meu patrimônio, eu extermino aquele indivíduo porque ele entrou na minha casa. E está tudo bem. Ou seja, para mim, a minha televisão de 317 polegadas é infinitamente mais importante do que a vida de um outro ser humano. Mas na época de Moisés, aquele povo selvagem era muito atrasado. Como a gente é evoluído. Emmanuel vai falar que hoje a gente aprendeu a amar as coisas e usar as pessoas. Deu problema? Deu. Deu problema. Não dá para a gente achar que a gente tem o direito de exterminar uma outra vida, independente do que a gente queira argumentar. Não foi você que criou a vida, logo você não tem o direito de tirar. Nenhum bem vale uma vida. E é claro que a gente ainda tem muito para melhorar. Mas não dá para ficar vendo essas situações hoje. Por que que a gente valoriza tão pouco a vida? Porque a gente ainda não entendeu o que é a vida. O que é um trabalho de uma equipe espiritual para preparar uma reencarnação? A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia quantas pessoas precisam se organizar, se preparar para cada uma das reencarnações aqui acontecer. São equipes. Né? A gente... tem o Paulo ali, está com um espírito protetor. Pois é, o espírito protetor dele. Mas para ele estar aqui, teve uma equipe imensa para estar fazendo as coisas acontecer para chegar. Então, Moisés é base. Moisés prepara terreno, ele é a primeira revelação. A segunda revelação é o Cristo, e é sempre o principal, não vai mudar, gente. Daqui a 1 milhão de anos que a gente estiver estudando Evangelho, e nós vamos estar estudando Evangelho daqui a 1 milhão de anos, com uma percepção mais ampliada, mas vamos estar estudando, Jesus vai continuar sendo a nossa referência. O que Jesus precisa ensinar para mim ou para qualquer um de nós aqui hoje que a gente não sabe, que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber que não está na codificação espírita? O que está faltando ali? O que tem de conhecimento para o nosso desenvolvimento moral que não está ali? Tem alguma coisa? Eu não achei ainda. O povo fala que eu sou muito espírita. Não sou. Se algum dia eu conhecer uma religião que faz mais sentido para mim, eu agradeço os espíritos mesmo de mudo. Mas até hoje eu não conheci. Se eu conhecer, eu mudo. Percebe? Para mim é o que faz sentido. Agora, é Jesus. Então Jesus, nós vamos voltar lá para aquela frase do Paulo lá. Ele resume o que chegou até Moisés. Moisés teve um monte de profeta até chegar nele, teve os... O que ele fala? Os 10 mandamentos. Não é de Moisés, é de Deus. Por isso que chamam leis divinas. São mandamentos divinos. Foi Deus que mandou? Não. Foi o Espírito que levou, conduziu. Do mesmo jeito que a gente recebe mensagem aqui, do mesmo jeito ele recebeu lá. Percebe? Deus não usa voz direta, Deus não se apresenta. Imagina que existe um dono de uma empresa, ele tem os diretores, tem todo mundo, tem hierarquia. Jesus também, Jesus tem uma equipe. Só que o que acontece com esses vultos muito grandes? Jesus ele tem um poder de irradiação que a gente não tem dimensão. Então ele pode se irradiar, sei lá para quantos lugares ao mesmo tempo.
A gente não sabe esses tamanhos de... A gente tem casos dentro da doutrina espírita de espíritos que se mostram em alguns lugares ao mesmo tempo. Agora, é óbvio que Jesus tem uns poderes muito maiores do que nós. Podemos imaginar. Então, quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando de um governador espiritual do planeta. Aí perguntaram para o Emmanuel, qual que é a idade de Jesus? Quantos anos Jesus tem? E Emmanuel respondeu. Ele falou assim, a idade do Cristo se perde na poeira dos sóis. O nosso Sol, ele tem mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Tem uma estimativa que ele vai durar ainda mais 3 a 4 bilhões de anos. 6 a 7 bilhões de anos. E depois? Ele morre. E aí? E aí? Aí, enquanto esse está morrendo, tem um monte, infinitos, nascendo. Emmanuel está falando que o Sol nasce, morre, o outro nasce, morre, e a idade do Cristo continua ali. O que a gente pode ter certeza? Que se Jesus é o governador espiritual da Terra e ela tem mais ou menos 3,5 bilhões de anos, há 3,5 bilhões de anos, Cristo já era o Cristo. Porque ele cocriou o nosso planeta. Agora, como que nós vamos imaginar como que é um ser que tem mais bilhões de anos? Eu não sei. Porque falta sentido para a gente compreender essas coisas. E o que ele faz? Ele vem para a Terra. Ele encarna na Terra para ensinar a gente como viver. Ensina. Tudo o que precisava, ele ensinou. De vez em quando eu escuto as pessoas falar, Jesus está voltando. Aí eu penso assim, o que Jesus não ensinou, que ele vai ter que voltar para ensinar, que a gente não está fazendo? O que faltou? Por que a gente quer que Jesus volte, gente? Quem acredita que Jesus vai voltar, acredita que Jesus veio e morreu pelos pecados. O que isso quer dizer? Eu estava cheio de pecado, Jesus veio, morreu na cruz para pagar as minhas contas. E aí eu fiquei puro. Olha que beleza. Eu mato uma pessoa e o Paulo vai preso. Olha que beleza. Bom, né? Ou seja, quantas vezes Jesus precisa voltar para pagar nosso pecado? O mundo está acabando. Se o mundo está acabando, é porque Jesus não deu conta de concluir seu projeto. Jesus, um espírito de bilhões de anos, um espírito crístico. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, o que é um espírito puro? É um espírito que alcançou um estado inalterado de felicidade. Ou seja, ele não se altera. Perfeito. Equilibrado. Maduro. Puro. Cristo é um dos espíritos mais puros que tem, mais evoluídos que tem. É o mais? Não. Por quê? Porque Jesus não é governador da Terra, de planeta de prova e expiação? No nosso planeta existe um sistema solar, existe um governador espiritual de um sistema solar. Dentro do sistema solar existe dentro de uma galáxia existe um sistema solar. Existe um governador espiritual de uma galáxia. E vai assim até o infinito. Isso tira o tamanho de Jesus? Não. Nós estamos falando que Jesus, ele tem uma missão de governar o planeta e ele fala assim, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. O que ele está falando? Todos os espíritos que estão sob a minha tutela vão ser um dia espíritos puros. Qual que é o objetivo de Jesus? Transformar 30 bilhões de espíritos simples e ignorantes em espíritos puros. Essa é a missão de Jesus.
E ele vai concluir. Em quanto tempo? Tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Quando Deus cria um princípio inteligente, Deus sabe que esse princípio inteligente um dia vai ser um espírito puro. Ele não tem dúvida desse projeto. Por quê? Porque ele criou o projeto, ele é perfeito. Aí a gente fala assim, eu não acredito. Mas até aquela pessoa, todas. Mas também, todas. Qualquer um que você imaginar vai ser perfeito um dia. Esse é Jesus. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas o mundo está muito perdido. Ué, tá. Nós estamos na transição planetária, os bagunçados estão tudo encarnado, é hora de dar confusão. Mas não tem jeito. O mal ganhou. Sim. Tem 1 milhão de espíritos malvados aí que tem 40, 50, 60 anos. Tem. E vocês estão me falando que tem um espírito de bilhões de anos que governa o planeta e que esses espíritos de 30, 40, 50 anos, eles vão ganhar do Cristo. É isso. Entendi. Não, não é. Não tem jeito. Uma das características de espírito puro é que nenhuma das suas missões são fracassadas. Uma das coisas muito importantes que Jesus precisava fazer era trazer a doutrina espírita. E ele coloca Allan Kardec para codificar a doutrina. A gente coloca Kardec na capa como se fosse um símbolo do espiritismo. Ele não é o criador, ele não é o dono, mas a imagem dele é na figura de quê? De referência da doutrina. A doutrina não é dele. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu sou doutrina espírita kardecista. Não, doutrina espírita, só tem uma. Mas Umbanda? Não, Umbanda é outra religião. Não, doutrina espírita só tem uma. E a doutrina espírita não é de Kardec, é dos espíritos. E aí várias vezes a gente coloca ele na capa, várias vezes a gente coloca ele ilustrando, porque ele é um símbolo, mas ele não é o dono, ele não é a pessoa, ele não é o criador. Ele codifica. Quando a gente vai pegar a introdução do espiritismo, sabe o que Kardec faz, gente, no século XIX? Ele recebe mensagens de mais de 1000 centros espíritas ao redor do mundo no século XIX. 1000! Vocês já foram em 1000 centros espíritas? Você sabia que existe 1000 centros? Eu não consegui ainda, não. Ele, no século XIX, sem internet, sem celular, ele recebe mensagens de mais de 1000 centros espíritas. E tem um detalhe, está escrito lá na obra, mais de 1000 centros espíritas sérios. E ele vai fazer o quê? O estudo dessas orientações. A gente não tem dimensão do trabalho desse homem. Esse homem, ele faz uma pergunta assim, eu tenho uma missão? Aí fala com ele assim, tem. Aí ele fala assim, mas e se eu falhar? Não se preocupe, já tem um outro pronto para te substituir. Leon Denis. Já estava lá pronto para substituir esse problema. Deus não depende do trabalho humano para a sua ação final. Aí, o que a gente faz aqui no Centro Espírita é muito mais misericórdia de Deus para a gente poder trabalhar para melhorar do que necessidade. Se eu não for no Centro Espírita hoje, eles estão perdidos. O que vai ser deles? Brota 10 expositor aqui. Os espíritos arrumam. Põe lá a palestra para tocar, põe um amigo lá para ficar tocando violão. Gente, quando a gente acha que a gente é muito importante, a gente não entendeu. Jesus é muito importante. E ele se faz o maior servidor. Quando a gente vai trabalhar o movimento de Jesus para o Espiritismo, existem muitas coisas que ao longo do tempo, as pessoas, talvez alguns de nós, ao longo do tempo, nós fomos distorcendo mensagens do Evangelho. Por interesses pessoais.
Então, o que acontece? Algumas coisas precisam ser ajustadas. O fundo moral do evangelho é o que é importante. Hoje em dia tem um monte de gente discutindo corpo de Jesus, volta de Jesus, manto de Jesus, um monte de coisa. E o que ele ensinou? Se perde. Se eu vou rezar terço, se eu vou acender vela, se eu vou ter imagem, se não pode ter imagem, se fala para Maria, se não fala para Maria. E os ensinos de Jesus? Ser cristão. O que é ser cristão? Eu buscar conhecer os ensinos de Jesus para aplicar esses ensinos na minha vida. Ah, eu vou ao centro espírita, eu sou cristão. Depende. Você pode vir ao centro espírita, mas sua cabeça está em outro lugar. A mensagem de Jesus não chega. Ah, eu sei tudo que Jesus fala, eu sou cristão. Depende. Conhecer o que Jesus fala e não praticar só aumenta a responsabilidade do débito. Os ensinos de Jesus servem para quê? Para a gente modificar a nossa vida. Para modificar a nossa vida. Jesus vem trazer para a gente luz para o que a gente precisa melhorar em nós. Aí acaba a palestra, a pessoa fala, ah, meu marido tinha que ter escutado o que você falou. Não adiantou nada. Quem que precisa escutar? Primeiro eu, que tenho que ficar lendo, relendo, olhando, montando. Com certeza o maior necessitado sou eu. Depois quem escuta. Os espíritos que vêm. E quem não veio? Não veio, ponto. Não sei, às vezes não quer, às vezes não precisa. Eu sei que eu preciso, por isso que eu estou aqui. Então, quando a gente está falando dessas revelações, é Jesus falando o que eu estou ensinando que você está trazendo para dentro de você para você melhorar enquanto indivíduo. Esse que é o movimento. O que Jesus traz para mim que eu consigo usar para a minha vida melhorar? Porque aí, de fato, está tendo ferramenta. Percebe? Então, aí a gente chega no Espiritismo. 99% das vezes que a gente chega no centro espírita, por que a gente chega no centro espírita? Para praticar a caridade? É, gente? E também para a gente tirar um bocado de sofrimento, né? Porque ninguém chega de ser espírito bem, entendeu? A gente precisa mais. Normalmente a gente vai chegar no centro espírita buscando ajuda. É de sofrimento. Qual que é a ideia? Você recebe ajuda, você começa a edificar recursos dentro de você e depois de ajudado, você se torna ajudante. Percebeu? A ideia é, eu recebo, eu melhoro, eu compartilho. É a ideia. Vamos lá para agora. Estão vendo lá, né, o triângulo? Vamos lá para o triângulo. É letra minha, gente. Deus me livre. Não, pode pôr um negócio de letra. 20 anos na caligrafia. Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ok? Deus. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Aí vai estar no Evangelho de João mais ou menos assim. Como que eu posso amar um ser que eu nem vejo quando aqueles que estão comigo me são indiferentes? O que você vai fazer para Deus? O que a gente pode fazer para Deus, gente? Essa pergunta é só para os encarnados. Os espíritos encarnados não precisam responder, não. O que a gente faz para Deus? A gente faz o bem
para agradar a Deus. Busca fazer o bem. Ok. Aí Que busca fazer o bem. na verdade, a gente fazer o bem para a gente mesmo. Então vamos lá. Tem um livro que chama Voltei. Ok? Quem psicografa é o Chico. O espírito que escreve ele é o Frederico Figner, lá de Brasília, na FEB. Trabalhou lá muitos anos. Ele vai chamar de irmão Jacó. Ok? O que esse moço fez? Era expositor, era empresário muito rico, ajudou a FEB de uma forma absurda com a gráfica, ajudou num monte de coisa a FEB, a espiritismo, movimento espírita. Um homem bacana demais, ok? Morreu. Quando ele volta do plano espiritual, quando ele retorna do plano espiritual, sabe quem recebe ele? Deixa eu ver se tem. Normalmente tem nas casas. Bezerra de Menezes. Ok? Imagina que você desencarnou, você passa seu período de perturbação, na hora que você tem consciência de onde você está, quem está te recebendo? Bezerra de Menezes. O que você fala? Meu Deus do céu, fui mais ou menos bem. Pô, aí deu certo. Ué. Foi bom, ué. Né? Vencido. Acabou, não. Eu fui bem. Ele olha para a luz do Bezerra e ele fala que era absurdamente grande. Só que quando ele começa a olhar para os lados, as luzes dos outros espíritos eram maiores do que a do Bezerra. Passei com louvor. Meu Deus do céu. Aí ele olha para ele. Não tinha luz. Meu Deus. Bezerra vai falar: todos esses espíritos estão aqui pelo bem que você fez pelos outros na sua jornada. Você fazendo o bem, angariou simpatia de bons espíritos. Porém, não fez o trabalho essencial da iluminação interior. Doava muito do que não era seu, mas não edificou o recurso íntimo para compartilhar com o outro. Se eu não desenvolver o auto-amor e os talentos, eu vou dar para os outros coisas que não são minhas. Como que eu compartilho perdão com o outro se eu não aprender a me perdoar? Como que eu faço isso? Não faço. E aí a gente continua falando assim: eu perdoei fulano, só não quero que ele passe na minha frente. Eu perdoei fulano, mas não quero ver. Você faz em você, você edifica a luz em você e compartilha a luz com o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A medida de amor e de bem que eu tenho com o outro é o que eu edifico em mim. Eu posso fazer 100 anos de campanha do quilo e às vezes não adiantar nada. Se eu vou para a campanha do quilo achando que eu vou ajudar necessitado, eu não entendi a tarefa ainda. Sempre que eu posso, eu faço do companheiro nosso. Foi fazer a campanha do quilo. Bateu na porta. A moça xingou ele, cuspiu na cara dele. Ele limpou, guardou o lenço. Eu aceito essa agressão da senhora para comigo. Para as pessoas necessitadas, a senhora tem alguma coisa? Percebeu? Está dando aula de humildade. Eu estou a serviço. O meu ego está muito abaixo do que eu estou fazendo aqui. Você acha que ele precisa fazer tarefa? Ele está lá ensinando a gente a trabalhar. Aí eu vou levar alimento para pessoas em situação de rua. Eu vou levar alimento para aqueles drogados que ficam lá no centro, lá não quer nada com a vida. Está indo perder seu tempo. É seu irmão. Você não sabe o contexto dele lá. Você está indo lá para ajudar, não é para julgar. Vou para o centro espírita, fazer reunião mediúnica. Vou atender o sofredor, aqueles irmãozinhos. Da onde você tirou que eles são menores do que você? Como é que você avaliou isso? Como é que você calcula isso? Você está no corpo, eles não. Nós estamos a serviço.
para lidar com irmãos. Quem sou eu para falar se eu sou maior ou menor que alguém? Como que eu avalio isso? É arrogância. Eu estou indo para servir e vou atender irmãos. Eu não sei, quando eu desencarnar, se eu não vou precisar da mesa de reunião mediúnica. Ou de um monte de mesa de reunião mediúnica. Eu não sei. Doutrina espírita começa com humildade. É o primeiro passo das bem-aventuranças. Humildade é humus, é terra, é base, é irmão, é igual. Todos os homens, todos os espíritos são iguais. Foram criados do mesmo jeito, vão chegar no mesmo destino. O tempo, as experiências, o sofrimento, isso altera. Todos são filhos do mesmo Deus. Todos. Por isso que é Deus em cima e todos os outros embaixo. E Jesus está aqui. Está aqui. Ele é filho de Deus, criado simples e ignorante, com o destino de ser um espírito puro. Porque ainda tem gente acreditando que Jesus tem uma criação especial de Deus. Deus é perfeito, seus atributos são perfeitos. Um dos atributos de Deus é ser imparcial. Deus ama a todos do mesmo jeito. Ah, não, mas Jesus foi criado de um jeito. Não. Deus é perfeito, ama todos os seus filhos do mesmo jeito. Tem algumas coisas que é difícil, gente? Né? Para a gente chegar nesse nível aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós estamos cuidando de nós. Teve vezes na minha vida que eu ia 7 dias por semana para o centro espírita. Até que um dia o mentor falou comigo, para de fugir dos seus problemas. Eles não estão no centro espírita. Eu me harmonizo, eu harmonizo minha saúde, eu harmonizo com a minha família, eu harmonizo com o meu trabalho, eu harmonizo com o centro espírita e eu vou compartilhar onde eu estou. Aí eu não cuido da minha saúde, eu quero ensinar para os outros como que cuida da saúde. Eu vou para o centro espírita ensinar as pessoas como elas têm que perdoar e eu tenho uma raiva danada do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu filho, do trabalho, do meu chefe. Não dá. Como é que você vai fazer para o outro coisa que você não está fazendo para você? Eu começo em mim. Nós precisamos edificar a luz dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas quem que vai edificar esse reino? É Deus? Não. Imagina uma terra, chuva, semente, tudo isso quem dá é Deus. Aí o lavrador fala assim, Deus, não, você pega a semente e você planta para mim. Você aduba. Não. Ajuda-te que o céu te ajudará. Deus já dá muito para a gente edificar o que depende de nós. O nosso trabalho, nós temos que fazer. Então, quantas vezes a gente vai para o centro espírita, vai para a igreja católica, vai para o templo evangélico e está pedindo para Deus, para Jesus, para os espíritos fazer coisa que é função nossa. Nossa! Deus, tira a doença de mim. Deus, faz isso, faz aquilo. Aí Jesus fala assim, não peça para Deus te afastar da luta. Pede para ter força para aprender a experiência e passar por ela. Para que serve? Para gerar aprendizado para a gente. A gente fala com Deus, tira de mim. E aí? Eu preciso edificar em mim para eu poder compartilhar com os outros. Como que eu amo a Deus? O alto amor, o amor ao próximo, é a ponte
que nos liga à divindade. Como que eu amo a Deus? Aprendendo a me amar e compartilhar esse amor que eu desenvolvo com os outros. A gente agrada a Deus aprendendo a servir aos outros. Deus não precisa de joelho dobrado, de terço, de imagem. Deus precisa de colaboradores. Nós somos co-criadores. Quando eu tenho um pensamento, eu posso estar colaborando na obra de Deus ou prejudicando. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço determina a minha densidade vibratória, quem eu estou atraindo para viver junto de mim. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que imagina. Normalmente ele nos dirige. Quem tem dirigido a gente? O Andrei Moreira fala assim: obsessor não é invasor, é convidado. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço determina que tipo de espírito está em volta de mim. Paulo vai falar que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas. Todos nós estamos rodeados de espíritos. Ninguém está sozinho. Ninguém. No livro Roteiro do Emmanuel fala mais ou menos que é 4-1. 4 desencarnados para 1 encarnado. Ninguém fica sozinho. Só que o tipo de espírito é determinado por nós. Um espírito inferior pode chegar, mas se você vibra bem, ele não consegue ficar. Ele vai embora. Agora, se você está atraindo ele, adivinha? Você que precisa melhorar a frequência. Aí a gente fala no centro espírita: tira esses obsessores de mim. Melhora a sua frequência, que eles não vão ficar com você. É o trabalho íntimo. Até que hora que eu falo? Só pra saber. É o trabalho íntimo. E essa é a parte difícil, gente. Porque o que a gente quer? A gente quer chegar no centro espírita, falar: eu estou cheio de espírito, vou tomar a passe, vou sair daqui bom para fazer as mesmas coisas que eu continuo fazendo. Tranquilo. Tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer? O que depende de mim? O que depende de mim? Com Deus. Então, eu vou para o centro espírita, eu vou desligar o celular. Vou prestar atenção no que está sendo dito. Na hora de tomar passe, eu vou fazer uma prece. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, dá isso para fulano. Deus, dá isso para ciclano. Não é assim? Aí sai do centro: nossa, foi ótimo, estou levinho. Vai para o passe. Senta. Deus, o Senhor é o Criador do universo. O Senhor sabe mais do que eu o que eu preciso. Que eu esteja disponível para receber o que é importante para a minha vida. Acabou. Quem quer fazer isso? Ah, vou receber o que Deus vai me dar? Eu não sei o que é. Eu sei o que eu quero que Deus me dá. Pois é. Aqui. Realmente. Pai nosso que estais no céu. Aí a gente fala: seja feito, Senhor Deus, a sua vontade. Não é isso? Está na prece? Que a gente mais faz, Pai nosso. O que na prece fala? Seja feito, Senhor Deus, a sua vontade. Aí a gente acaba o Pai Nosso. O que a gente faz? Não, amém. Acabou. E aí? O que a gente vai? Acabou? Tem certeza? Acabei de fazer o Pai Nosso. Aí eu abro minha lista. Anotei hoje, Senhor, que é mais coisa. Estou precisando fazer uma reforma aqui em casa, Senhor Deus. O Senhor me dá um dinheiro. Aqui a vizinha aqui, que eu estou tendo problema com ela, faz o marido dela receber uma oferta, ser transferido para outra cidade. Não, aquela mãe daquele filho, daquele aluno lá, não quero ficar encontrando com ela, não. Tira ela da minha vida também.
Eu estou tendo umas dores no corpo, não sei o que é, não. Leva essas dores embora, Deus. Se não, eu falo com Deus pelo lábio, para fazer a vontade dele na minha vida, mas dentro do meu coração, o que é de verdade? Eu tenho um monte de coisa que eu quero que Deus faça para mim. O que Deus ainda não fez pela gente? Lembra da terra, lembra da chuva, lembra da semente, lembra do sol. A gente é o lavrador. Nós precisamos cultivar o que está dentro da gente. Não é Deus. Deus já deu tudo. Todas as virtudes, todas, estão dentro de cada um de nós. Todas. Aí outro dia alguém falou assim, se isso da paciência em mim não está, não. Eu falei, tá, só não desenvolveu. Quantas vezes a gente planta sementes e algumas germinam, outras não. Cada uma tem o seu tempo. Tem semente que se você plantar 5 centímetros abaixo da terra, ela não germina. Tem semente que se você planta, percebeu? Então, todas nós já temos. Aí a gente tem que aprender a cuidar de cada uma das virtudes. Dá trabalho? É o nosso trabalho. Mas dá muito trabalho. O bom é deitar na televisão, ver um futebol, ver uma novela, viajar, reformar a casa, trocar o carro, que cheirinho de novo. Não pode fazer? Claro que pode. A questão é a qual custo. Percebe? A questão é o que me exige. Lei do trabalho, Livro dos Espíritos. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Toda vez que eu estiver ocupando bem o meu tempo, eu estou a serviço. A serviço. Quando eu aprendi isso no Livro dos Espíritos, eu tirei uma culpa enorme de mim. Que eu gostava demais de ler, ficava horas lendo. Vira e mexe, minha mãe falava, você não vai fazer nada de útil, não? Vai ficar só lendo esse trem? Aí eu falei, tô sendo útil, tô fazendo coisa útil. Toda ocupação útil é trabalho. É fácil entender isso, não é? Tudo que você estiver fazendo que tem utilidade, que tem proveito, que tiver a serviço de Deus, é trabalho. Você está a serviço. A pergunta dura é a que vem depois. Qual o limite do trabalho? 1 hora, uma vez por semana, tá bom. Vou no centro 1 hora, faço um culto no lar 20 minutos, faço meia hora lá de um lanche fraterno. Tanto de coisa. Qual o limite do trabalho? O limite das suas forças. Não é quanto você quer, é quanto você aguenta. Aonde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Nós elegemos o que é prioridade. Nós elegemos o que nós queremos fazer. Nós elegemos. Nós elegemos. E cabe o julgamento? Não. Eu escolho o que é prioridade e eu faço, mas eu arco com as consequências dessas escolhas que eu fiz. Não cabe julgamento. A gente precisa dilatar o conhecimento, a consciência, para cada vez mais eu usar esse tempo a serviço de Deus. Outro dia eu estava com a mãe que tinha 4 filhos. Ela cuidava dos filhos e cuidava da casa. Aí perguntaram para ela, mas você só faz isso? Qual que é a função mais importante no mundo? A função dos pais conduzirem os filhos para o caminho do bem através do exemplo. A função mais importante que a gente tem é da mãe conduzir o filho para um bom caminho, que é o que a menos a gente tem hoje. Ninguém quer cuidar dos filhos. Aliás, tem um monte de gente que nem quer ter filho. Já está mudando bem. Antigamente tinha 4, 10. Então, se você cuida de 4 filhos e ainda cuida do lar, você não está aqui não, querido. Você está lá em cima.
cuidar com tempo de qualidade, carinho, educação às crianças, tem nada mais nobre, não. Ainda cuida da casa. A gente precisa entender isso. Quem que são as crianças, gente? São espíritos que até os 7 anos de idade precisam ser conduzidos para corrigir os seus defeitos. E aí a gente acha que a escola vai fazer isso, que a avó vai fazer isso, que a babá vai fazer isso, que a internet vai fazer isso. Não vai. Não vai. E é responsabilidade dos pais. Não é da escola. Emmanuel vai falar, educação é do lar, instrução é escola. Exemplo é o que forma. Exemplo é o que modifica. Não é o que a gente fala também. Não adianta ficar falando para os filhos, não. É fazer. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Isso quer dizer que a gente é santo? Não. Quer dizer que a gente erra? É claro. Deus está pedindo para a gente ser perfeito, não. Imagina Deus pedir para espírito imperfeito ser perfeito com os filhos. Não faz sentido. Mas às vezes a gente erra. Aí o que a gente fala para os filhos? Pede desculpa. Ué, não peço desculpa para o meu filho. Ué, você está ensinando ele o quê? A ser orgulhoso. Adivinha o que vai ser? Ué, você errou, o que você fala? Oh, desculpa. Consegui. E segue a vida. Então, uma das coisas mais sublimes que a gente tem é a família. É os lugares de mais reajuste que a gente tem, é a família. Então eu fico com o Sérgio brigando com ele 50 anos, a gente desencarna. Aí ele volta aqui no Brasil e os espíritos me jogam lá pro Japão. Como é que eu reconcilio com ele? Eu não sei que você nasce lá e vem pra cá. Então o que os espíritos fazem? Quanto que está o nível de ódio? 2. Nível 2, pode voltar como irmão. Beleza, volto como irmão. Eu tenho uma dificuldade que é meu irmão, não sei o que é. Ué, eu sei. Às vezes é dificuldade de nível 5. Aí vem irmão gêmeo. Univitelino. É aquele bem coladinho de difícil tirar. Aí quando você chega no nível 10, Nossa Senhora. cabeça junta uma da outra. Um corpo, 2 cabeças. Deus fala assim, você quer continuar matando ele? Dessa vez vocês morrem juntos. Até quando a gente precisa desses ódios? É a gente que escolhe. Família é lugar de reajuste. E o centro espírita? Centro espírita é lugar de você preparar para você ter recurso para voltar para casa e fazer lá. A gente acha que o difícil é o centro espírita. Não, gente, difícil é em casa. Difícil é os desafios. Ou, muitas vezes, difícil é dentro de casa, dentro da sua casa íntima. Também. Né? Então, centro espírita, eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou domar meu orgulho, eu vou aprender a pedir desculpa, e aí eu chego em casa e o que eu vou fazer? Começo a fazer isso. Porque aqui eu começo a pedir desculpa para os desconhecidos. É mole. Vai pedir desculpa para onde seu orgulho dói. É ali que está o trabalho. Então, aonde que a gente vê que está difícil fazer, ali é o trabalho. Trabalho. Ali é trabalho. Ah, eu vou ficar 10 horas lá fora trabalhando. Depende. Às vezes o trabalho real está ali. Ó. Aprender a pedir desculpa. Aprender a escutar sem revidar. Aprender a agradecer, né? E é assim. Deu? Ô, gente, desculpa se eu falei muito bravo. Deixa assim.